Imagine por um instante que tudo o que te impede não é real. As dúvidas que te travam, os medos que sussurram na escuridão, as correntes invisíveis do passado, tudo isso é ilusão. Dentro de você, há um poder imenso, antigo e livre, uma centelha divina feita para brilhar, não para temer. Este texto, inspirado na sabedoria atemporal de Emin Fox, é uma jornada rumo a essa centelha. A alma livre não é apenas um título, é uma promessa. Um guia prático e espiritual para quem está pronto, verdadeiramente pronto, para deixar de sobreviver e começar a viver. Aqui, você não encontrará promessas vazias ou fórmulas passageiras, mas princípios eternos que dissolvem o medo, despertam sua consciência e abrem as portas do reino interior. Respire fundo, abra sua mente e dê o primeiro passo para uma vida sem medo, onde sua alma pode ser, enfim, o que sempre foi destinada a ser, livre. Não temas, pois estou contigo. Não te assustes, pois sou teu Deus que te fortalece. Isaías 41:10. Viver sem medo não é utopia, não é algo reservado a santos ou um sonho distante após uma vida de fardos. É o estado natural da alma que recorda quem é. É o resultado espontâneo de uma consciência que despertou para a verdade, que não acredita mais no poder do mal, na tirania das circunstâncias ou na punição de um Deus criado pela ignorância humana. Você não veio ao mundo para viver em alerta constante, temendo o que pode acontecer, sofrendo pelo que já passou ou fugindo de quem você é. Você veio com uma missão divina: manifestar a imagem e semelhança de Deus de forma visível. E essa imagem não treme, essa semelhança não foge. Quem vive em Deus, como disse São João, não teme, no amor não há medo. O amor perfeito expulsa todo o medo. 1 João 4:18. O medo é incompatível com a presença de Deus no coração. Onde há medo, falta compreensão espiritual. Onde há medo, a alma foi dominada pela mente inferior. Onde há medo, o verdadeiro amor ainda não foi conhecido. Este livro não foi escrito para gerenciar o medo, mas para lembrar que ele não é seu mestre. Você não nasceu com medo, você não é o medo, e não precisa mais obedecê-lo. Desde cedo, te ensinaram que o medo é necessário, que ele protege, que é sinal de prudência. Mas isso é um erro. O medo não protege, ele limita. Não cuida, ele confina. Não guia, ele confunde. O medo não é instinto, é programação, uma programação antiga, repetida por séculos, gravada em sua consciência por gerações que esqueceram sua origem divina e se adaptaram a um mundo caído, como se fosse o único possível. Mas esse mundo não é real. É uma construção ilusória nascida de uma mente separada de Deus. Quando você eleva sua consciência, quando pensa como alma e não como personagem, quando fala como herdeiro do reino e não como vítima das circunstâncias, quando ora como quem conhece o Pai e não como quem implora a um tirano, o medo começa a se dissolver. Não porque você se torna forte pelos padrões do mundo, mas porque lembra que nunca esteve sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Salmos 23:4. Essa é a oração da alma que não vive mais do corpo, da história ou do eu temporário, mas da certeza de sua união com o amor. Este livro é um mapa, não um tratado intelectual, mas um guia claro e direto. Cada capítulo é um passo, cada palavra, uma luz. Se você segui-lo com honestidade, sem pressa ou expectativas, sairá do medo. Sim, é possível, mesmo que você tenha vivido com medo a vida toda, mesmo que carregue traumas de gerações, mesmo que seu corpo reaja com ansiedade. O espírito dentro de você já sabe o caminho, e ele está te guiando. Mas você precisa querer, precisa se abrir, precisa abandonar quem você foi, porque o medo, embora pareça um inimigo, tornou-se uma identidade. Libertar-se dele é deixar um eu morrer, o eu que teme perder, teme falhar, teme não ser amado, teme adoecer, teme morrer. Esse eu não é sua alma. Esse eu é um erro. E agora, juntos, vamos desfazê-lo, não com luta, mas com compreensão. Não com força, mas com oração. Não pela vontade humana, mas pela rendição à verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade não te protege do medo, ela te liberta.
porque a liberdade não é um presente do mundo, é uma herança espiritual, e ela é sua agora, se você ousar reivindicá-la. Viver sem medo é viver como Cristo dentro de você. Presente, claro, livre, amado, protegido, invulnerável. Este livro é essa lembrança, esse sinal na estrada, essa voz que diz: não temas, levanta-te. Capítulo 1. O medo não é protetor, é carcereiro. O medo se apresenta como um guardião, com uma voz convincente, disfarçada de lógica, vestida de cuidado paternal. Ele sussurra: não faça agora, espere mais, você não está pronto, pode perder tudo, pode se machucar, pode falhar. E quem não está vigilante, quem não despertou no espírito, ouve essa voz e obedece, pensando que é sabedoria, que é cautela. Mas o que acontece é mais profundo, mais sutil e muito mais trágico. Você entrega sua liberdade a um carcereiro interno. O medo não protege, ele aprisiona. Não previne o perigo, impede o crescimento. Não evita a dor, bloqueia a experiência. Não te salva do sofrimento, sabota a tua transformação. A alma não precisa de proteção, pois é invulnerável. Não é a alma que teme, é o ego, o falso eu construído na separação, convencido de que está sozinho, de que pode ser ferido, de que depende de aprovação, sucesso, imagem ou controle para sobreviver. O ego é frágil e precisa de proteção, mas a alma vive em confiança absoluta, não porque tudo sairá como o mundo espera, mas porque ela sabe que tudo contribui para seu despertar. Quando você age com medo, está dizendo em silêncio: não confio na vida, não confio em Deus, não confio em mim. Talvez você não diga isso com palavras, talvez nem pense nisso conscientemente, mas o medo é isso. Desconfiança existencial, fé ao contrário, a crença de que o mal é mais forte, de que você está em perigo, de que não é suficiente, de que o mundo é hostil. Mas a verdade é outra. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O medo não é natural, foi aprendido, e tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Alguns dizem, mas o medo nos ajuda a ser cuidadosos, a evitar riscos, a tomar decisões certas. E eu respondo: isso não é medo, é sabedoria. A sabedoria não paralisa, ela guia. Não te diminui, te expande. Não te faz duvidar do teu valor, não te pune com ansiedade. O medo, por outro lado, constrói barras invisíveis ao seu redor, barras que tomam a forma de não posso, não é para mim, e se der errado, é tarde demais, vão me julgar, não sou suficiente. E o pior, com o tempo, você começa a acreditar que essas barras são parte de você. Você se acostuma a viver pela metade, a sonhar em silêncio, a agir com cautela. Você se convence de que não foi feito para mais. Assim, o medo, que começou como um sussurro, torna-se seu carcereiro. Mas a alma não vive em gaiolas. Ela pode tolerar por um tempo, mas, cedo ou tarde, desperta. E, quando desperta, não suporta mais a mentira, não acredita mais no conto do depois, do um dia ou do quando estiver pronto. A alma livre se ergue e diz: por que temerei, se Deus está comigo? Jesus repetiu várias vezes: não tenhais medo. Ele não disse isso para consolar, mas como um comando espiritual, porque sabia que o medo é uma vibração que bloqueia o reino. Onde há medo, milagres não acontecem. Onde o medo reina, a fé não atua. Quando Pedro quis andar sobre as águas, ele conseguiu enquanto sua consciência estava alinhada. Mas, quando olhou o vento, quando se desconectou da presença e focou na ameaça, caiu. Jesus disse: por que duvidaste? Mateus 14:31. A queda não foi por causa do mar, mas por causa da mente. Da mesma forma, você não cai pelos eventos, mas pela forma como os interpreta. Se você olhar pela lente do medo, tudo parece ameaçador. Mas, se olhar pela alma, tudo se torna parte do caminho. O medo rouba a graça, as decisões que você nunca toma, as relações que nunca permite, os caminhos que nunca trilha, as ideias que nunca expressa, a alegria de ser quem você é. Mas ele só faz isso se você acreditar nele. Quando você para de obedecê-lo, mesmo tremendo, e age a partir da alma,
o medo começa a enfraquecer. Não desaparece de imediato, mas começa a rachar, e você começa a crescer. Cada passo sem medo, por menor que seja, é um ato de libertação. Hoje, convido você a olhar seus medos com coragem, não para lutar contra eles, mas para vê-los à luz. Fale com eles a partir da alma. Eu te vejo, mas não te obedeço mais. Reconheço que você viveu em mim como guardião, mas eu não preciso de proteção contra o amor. Não sou mais uma criança espiritual. Não preciso me esconder para me sentir seguro. Quem me guarda é o Altíssimo. Eu sou livre. E hoje, comece a viver como tal. O medo não cai sozinho, ele cai quando você se levanta, não com violência, mas com entendimento, com fé, com determinação. Oração para desobedecer o medo. Pai da verdade, hoje reconheço que o medo foi um falso mestre. Eu acreditei nele, obedeci a ele, deixei que me limitasse. Mas não mais. Hoje me alinho com teu amor, que é perfeito, e o amor perfeito expulsa todo o medo. Declaro que não preciso viver em alerta, em controle ou em defesa. Tu és meu guia, meu escudo, e eu sou livre. Capítulo 2. A anatomia do medo. Como ele nasce, como se alimenta, como se corta. Ninguém nasce com medo. Essa é a primeira grande revelação que você precisa aceitar se quer realmente sair de seu domínio. O medo não é parte essencial do seu ser, não é uma herança natural da alma, não é uma proteção divina escondida nos reflexos. O medo é um hábito mental adquirido, uma vibração injetada na consciência por erro, ignorância e repetição. E, como tudo o que é adquirido, pode ser desaprendido. Mas, para dissolver o medo com poder, e não apenas com esforço, precisamos entender sua estrutura, desmascarar seus mecanismos, olhar diretamente para sua anatomia. Só o que é visto pode ser transformado, só o que é reconhecido pode ser entregue à luz. O medo nasce da ideia de separação. No momento em que a alma, em sua passagem por este mundo, se identifica com a forma, com o corpo, com uma história, com o pequeno eu, surge a ilusão de estar sozinho. E onde a solidão ilusória, nasce a vulnerabilidade imaginada, e onde a vulnerabilidade, o medo aparece. O medo, então, é filho do esquecimento. Ele não vem do que acontece, mas da crença inconsciente de que você está separado de Deus, da fonte de todo o bem. Se você soubesse, com certeza, que vive dentro da inteligência amorosa que sustenta galáxias, o que poderia temer? Se lembrasse, não em teoria, mas pela experiência viva, que a mesma força que ressuscita, transforma e cria habita em você, que mal poderia te alcançar. O medo nasce no pensamento, mas não fica ali. Ele se instala no corpo, infiltra-se nos hábitos, torna-se emoção repetida, um gesto, uma linguagem, uma forma de ver o mundo. Ele vira estrutura. E, se não for interrompido, se não for dissolvido na raiz, torna-se um modo de vida. O que é pensado e sentido repetidamente começa a parecer eu. Mas não é. É um hóspede indesejado, uma sombra que você pode remover se escolher olhar para ela com clareza. Como o medo se alimenta? Ele se nutre da atenção, é fortalecido pela repetição, cresce com as palavras. Cada vez que você descreve seus medos, fala do que pode dar errado, age como se o pior fosse certo, você o alimenta. E, mais sutilmente, ele se alimenta da defesa. Cada vez que você tenta se proteger do medo, você o reforça, porque a defesa começa com a crença de que há algo real a temer. Mas a verdade espiritual é esta: quando você está alinhado com a presença, nada real pode te ferir. Você não precisa de proteção quando vive no centro da verdade. Você precisa de despertar. O medo usa muitas máscaras. Nem sempre é pânico. Às vezes, disfarça-se de cautela excessiva, análise interminável, dúvida paralisante, perfeccionismo ou a necessidade de controlar. Mas, em todos os casos, a raiz é a mesma. Uma mente que não confia, uma consciência que esqueceu sua origem divina. E assim, ela imagina cenários, prevê desastres, revive erros passados, evita qualquer coisa que implique entrega. O medo não busca segurança real, ele busca impedir sua mudança, sua evolução.
Porque o medo não sobrevive em uma alma que cresce. Todo passo rumo à sua expansão encontrará uma última resistência, o medo sussurrando: você não pode, não deve, agora não é a hora. Você deve reconhecer essa voz e dizer com firmeza: não acredito mais em você, não te sigo mais. Cortar o medo não é questão de força, mas de visão. Você não precisa lutar contra ele como se fosse um inimigo externo. Você precisa desfazer a ilusão que o sustenta, lembrar a verdade e segurá-la, mesmo que o corpo trema. Não se trata de nunca mais sentir medo, mas de não deixar o medo decidir por você. É agir com medo, falar com medo, viver sem esperar que ele desapareça completamente. Porque na ação consciente o medo enfraquece, na oração verdadeira ele se dissolve, na fé firme ele evapora. Como cortá-lo na raiz? O medo se dissolve quando é substituído por uma ideia superior. Não basta querer eliminá-lo. Você deve plantar no lugar dele uma verdade maior. Se teme perder, semeie a certeza de que nada real pode ser tirado de você. Se teme adoecer, declare que a vida de Deus é sua única realidade. Se teme rejeição, afirme que seu valor não depende de pessoas, mas do Cristo que vive em você. Se teme o futuro, repita com fé: meus tempos estão nas mãos de Deus. Salmos 31:2.15. Onde a verdade é sustentada, o erro não permanece. A oração é sua espada, a declaração é seu escudo, a presença é sua vitória. Você não precisa se sentir corajoso, precisa lembrar que é invulnerável, não por mérito, mas porque quem vive em Deus está protegido pela natureza divina, não por defesa humana, mas por vibração espiritual. O medo grita para intimidar, mas não tem substância, não tem raiz na verdade. E assim, ele cai quando você para de alimentá-lo, quando o vê como ele é. Uma sombra projetada por uma mente confusa. Você não é essa mente, você é a luz que pode iluminá-la. Oração para dissolver o medo na raiz. Amado Pai, hoje reconheço que o medo não me pertence, não foi plantado por ti, não nasce da minha alma. É uma sombra, e hoje escolho olhá-la com tua luz. Declaro que estou unido à verdade, e nessa verdade não há espaço para o medo. Onde antes temi, agora confio. Onde duvidei, agora descanso. Onde corri, agora permaneço firme. Porque, se estás comigo, quem será contra mim? Hoje corto o medo com a espada do amor e escolho viver livre. Capítulo 3. O falso eu e a alma verdadeira. O medo não vive na alma, ele vive no falso eu. A alma, seu verdadeiro ser, seu centro inabalável, a centelha viva de Deus em você, não conhece o medo, porque não conhece a separação. Ela não acredita que pode ser ferida, abandonada, julgada ou perdida, porque sabe que sua existência é sustentada pela fonte de todo o bem. Quando você sente medo, não é sua alma que teme, é outra parte de você. Mais superficial, mais vulnerável, mais confusa. É o falso eu, uma criação mental nascida da ignorância espiritual, moldada por suas histórias, feridas, crenças erradas e defesas. Esse falso eu não é um pecado, nem uma punição, nem um demônio. É apenas uma construção mental, o resultado de ter acreditado, repetidamente, que você estava sozinho, que precisava lutar, que não era suficiente, que o amor era condicional, que a vida era perigosa. Esse falso eu é frágil porque se baseia em uma identidade ilusória. Ele acredita ser o corpo, o nome, a história, a reputação. E, como tudo o que ele acredita ser pode mudar, ele vive em alerta constante. Esse é o cerne do medo. O falso eu pergunta: e se me rejeitarem? Porque acredita que seu valor depende de aprovação. Ele diz: preciso me defender, porque acredita estar exposto. Ele congela, justifica, controla, obceca-se pelo futuro. Mas esse não é você, é apenas um reflexo mental temporário. O verdadeiro você, a alma, não precisa de defesa, porque não pode morrer, não pode ser quebrada, não pode ser diminuída. A alma é imutável, radiante, eterna. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. Quando você começa a observar seus medos sob essa luz, algo muda.
Você para de acreditar que o medo é quem você é. Você começa a notar que há um observador por trás do medo, e esse observador não treme, não reage, não se esconde. Esse observador é seu verdadeiro eu, e seu verdadeiro eu é livre. A chave não é lutar contra o medo, mas parar de se identificar com ele. Cada vez que você diz estou com medo, está dizendo, meu falso eu está ativo. Em vez de combater esse medo, você pode dar um passo para dentro e dizer: isso não é minha alma, é uma reação do meu eu condicionado. Posso escolher de um lugar mais alto. Então, o milagre acontece, não porque o medo desaparece de repente, mas porque você se eleva acima dele. Você toma o leme a partir da consciência da alma, e como a alma não teme, o medo se torna irrelevante. Você pode senti-lo, mas ele não te governa. Você pode notá-lo, mas ele não te para. É assim que você começa a viver como quem realmente é. Não a partir do eu frágil, mas do eterno. Não da mente temerosa, mas do espírito que sabe. O falso eu busca sobreviver, a alma busca apenas ser. O falso eu mede, compara, acumula. A alma confia, entrega-se, expande-se. O falso eu reage, a alma escolhe. Para superar o medo, você não precisa se tornar corajoso em termos humanos. Você precisa sair do eu que teme e retornar à alma que lembra. E retornar à alma não é místico ou complicado. É tão simples quanto pausar, respirar e repetir: este sentimento não sou eu. Eu sou quem observa, quem escolhe, quem vive em Deus, e em Deus o medo não tem realidade. Essa não é uma técnica mental, é uma verdade vibracional. Quando você a pratica, sua consciência se eleva, e desse lugar elevado o medo não te alcança. Chega um momento no caminho espiritual em que você não fala mais com o medo, tentando persuadi-lo. Você simplesmente dá as costas a ele e encara a luz, o Cristo dentro de você, que nunca duvidou, nunca temeu, nunca falhou. Porque, se você é a luz do mundo, como disse o Mestre, como poderia temer a escuridão, quando é você quem a dissipa? Oração para lembrar quem sou. Pai do meu verdadeiro eu, hoje paro de me confundir com o eu que teme, que duvida, que limita. Esse não sou eu. Hoje lembro que sou alma, sou luz, sou uma extensão de ti. E, porque tu não temes, eu também não temerei. Traga-me de volta ao centro, onde a paz é inegociável, onde o medo não reina, onde tudo é claro. É onde quero habitar, é onde quero viver. Capítulo 4. Pensar com medo, falar com medo, viver com medo. O medo não é um visitante ocasional que chega, incomoda e vai embora. Quando não é reconhecido, ele se torna atmosfera, infiltrando-se nos cantos mais íntimos do pensamento, escondendo-se nas decisões mais comuns, roubando as palavras que você fala sem perceber. Ele cria um modo de viver que parece seu, mas não é. É uma vida construída sobre areia movediça, sobre ideias emprestadas, sobre suposições que prometem proteção e entregam apenas confinamento. Pensar com medo é viver em alerta mental, mesmo quando tudo parece calmo por fora. É imaginar constantemente o que pode dar errado, o que falta, o que pode ser perdido. É construir castelos mentais com tijolos de insegurança, medir tudo pela régua da ameaça, ver o futuro como um campo minado em vez de um campo de possibilidades. É usar sua inteligência, sem perceber, para antecipar desastres. Quando o pensamento é dominado pelo medo, ele se torna repetitivo, obsessivo, defensivo. Ele escaneia o passado em busca de sinais de perigo, examina o presente com suspeita, projeta o futuro com ansiedade. E o mais trágico, acredita que isso é sabedoria. Mas não é a sabedoria da alma. A verdadeira sabedoria não teme, ela confia. O pensamento temeroso não é preparação, é desconexão. Não busca a verdade, busca a sobrevivência. E a alma não veio aqui para sobreviver, veio para brilhar. Falar com medo é a extensão inevitável de pensar com medo, porque o que enche o coração transborda pela boca. Da abundância do coração fala a boca. Mateus 12h34. Se o medo reina dentro de você, suas palavras serão seu eco constante. Você falará de escassez, perigo, doença, erros, suspeitas,
más notícias. Usará frases que parecem normais, mas carregam uma programação profunda. Com a minha sorte, provavelmente não vai dar certo. Isso sempre acontece comigo, melhor prevenir do que remediar, não dá para confiar em ninguém. Cada uma dessas frases fortalece o campo vibracional do medo, e esse campo retorna a você como experiência, porque toda palavra é uma semente, e as palavras semeadas no medo colhem mais medo. Falar com medo pode se disfarçar de cautela, análise ou prudência, mas no fundo é uma profecia de carência. Você não está descrevendo o mundo, está decretando. Não está narrando a vida, está criando-a, uma frase temerosa por vez. E, se não despertar, você insistirá que a vida é assim, sem perceber que é você quem a reforça. Inevitavelmente, chega o momento em que você não apenas pensa e fala com medo, você vive com medo. Isso significa que organiza seu dia, suas relações, suas decisões, seus silêncios, seus hábitos, tudo a partir de uma base vibracional de desconfiança. Você vigia o que come, não por saúde, mas por medo. Escolhe um parceiro, não por amor, mas por necessidade. Aceita trabalhos que não te elevam, por medo de que não venha algo melhor. Guarda seu dinheiro tão rigidamente que ele não flui mais. Você se protege tanto que não flui mais, não vive mais da expansão, mas da contração. E a alma, que foi feita para se expandir, começa a murchar. Viver com medo é viver escondido, mesmo sorrindo. É viver contraído, mesmo parecendo ocupado. É viver longe de si mesmo, porque você não age mais a partir do seu centro, mas de uma figura mental que só sabe reagir. Você não pode amar plenamente a partir do medo. Não pode confiar, não pode crescer, não pode orar verdadeiramente, porque, enquanto o medo for o ponto de partida, tudo mais se torna um remendo, uma busca tensa, uma falsa segurança que não dura. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E o que é fé? O oposto vibracional do medo. A fé vê o invisível e o afirma. O medo imagina o invisível e o teme. Ambos olham para o que ainda não aconteceu, mas um confia na promessa, o outro espera a catástrofe. Por isso, se você quer viver em liberdade, precisa mudar a raiz da sua vida. Não basta mudar pensamentos ocasionais, é preciso mudar o tom interno com que você se relaciona com o mundo. E isso só é possível retornando a Deus como seu centro, não o Deus punitivo da religião, mas o Deus vivo que habita em você, o Cristo em você, sua verdadeira identidade, que não teme. Se você se alinhar com Ele, seus pensamentos se clareiam, suas palavras se purificam, sua vida começa a irradiar confiança. Essa mudança não acontece da noite para o dia. Acontece com persistência, sinceridade e prática. Cada vez que notar um pensamento temeroso, não o reprima, observe-o e diga: isso não vem da minha alma, não sou isso, escolho confiar. Cada vez que for dizer uma frase carregada de medo, pause, substitua por uma bênção. Cada vez que seu corpo reagir com tensão, coloque a mão sobre ele e repita: aqui há paz, a presença habita aqui, nada pode me ferir. Faça isso mesmo sem sentir ainda, faça até sentir, faça até que seu pensar, seu falar e seu viver sejam infundidos com fé, até que o medo não seja mais o chão sob você, mas apenas uma nuvem passageira. Oração para purificar meu pensar, falar e viver. Pai da luz perfeita, hoje te ofereço minha mente, minhas palavras e toda a minha vida. Se já pensei com medo, falei com medo ou vivi com medo, hoje reconheço e deixo ir, declaro que tu és meu fundamento, que o amor guia meus passos, que a confiança sustenta meu caminho. Meu pensar será abençoado, meu falar será criação, meu viver será liberdade. Onde antes havia medo, agora só haverá luz. Capítulo 5. A herança do medo, o que você absorveu sem saber. O medo nem sempre chega como trauma. Muitas vezes, ele é herdado silenciosamente, como uma corrente subterrânea que atravessa gerações sem ser questionada. Você não o escolheu, não lembra quando ele entrou, não sabe como começou, mas ele está aí, operando em seus pensamentos, influenciando suas escolhas, moldando suas reações mais profundas. Alguns medos não nasceram em você, mas vivem em você até que você decida pará-los. E esse momento, esse instante sagrado de consciência,
é o início da verdadeira liberdade. O medo é herdado de muitas formas. Ele vem nas palavras dos seus pais sobre dinheiro, na preocupação da sua mãe com o que os outros diriam, no silêncio do seu pai sobre suas emoções, nas advertências que soavam como sabedoria, mas eram correntes. Não confie em ninguém, não mostre suas ideias, garanta primeiro, depois sonhe. Cada frase, cada reação, cada omissão é gravada na mente jovem como uma lei invisível, e essa lei não é questionada, porque a mente em formação acredita que tudo o que é repetido com frequência é verdade. Você também herda o medo da sua cultura, do seu ambiente, das igrejas, das escolas. Te disseram que Deus te vigia para punir, que o prazer é pecado, que seu corpo é um perigo, que duvidar é traição, que perguntar é desrespeito. Te deram a imagem de um Deus distante, severo, exigente, que só se aproxima se você for bom, se obedecer, se cumprir. E assim, você aprendeu a temer o que há de mais sagrado, o amor. Aprendeu a orar a partir do medo, não da comunhão. A buscar Deus só quando algo estava errado. A calar seus sentimentos por medo de correção. Sem querer, foi construída uma estrutura interna onde o medo parecia sensato. Mas esse medo não é seu, não pertence à sua alma, não é natural. É um fardo herdado, e, como todo fardo herdado, pode ser visto, entendido, agradecido e dissolvido. Sua alma não veio aqui para repetir correntes, veio para quebrar ciclos, para dizer: acaba comigo, eu sou livre. Mas você não pode quebrar o que não reconhece. Por isso, hoje é necessário olhar com honestidade para as formas de medo que absorveu sem perceber. Você teme o julgamento alheio? Pergunte-se: quem me ensinou que meu valor vem de fora? Teme errar? Onde aprendeu que o erro é punição e não um mestre? Luta para receber? O que ouviu sobre merecimento, sobre abundância, sobre aproveitar a vida? A ideia de ser feliz sem culpa te assusta? Quantas vezes te ensinaram que a alegria é suspeita? A raiz do seu medo pode não ter começado em você, mas pode acabar em você. Isso é o que liberta a alma, quando ela escolhe ser o ponto de ruptura de um sistema transmitido inconscientemente. Até Jesus, ao falar às multidões, denunciou os erros da herança espiritual. Vocês anulam o mandamento de Deus por causa da tradição, Mateus 15:06. Em outras palavras, você herdou ideias, regras e modos que não nasceram do espírito, mas do hábito. E hábitos, se não examinados, sufocam a alma, porque o espírito não habita onde há medo. O espírito é liberdade. Você não veio para culpar quem te passou esses medos. Eles também herdaram, também repetiram, não sabiam mais. Mas você sabe. E, sabendo, torna-se responsável. Hoje, você pode olhar sua história com novos olhos e dizer: agora entendo que esse medo não é meu, não preciso dele. Não continuarei carregando-o por lealdade. Honro quem veio antes, abençoo-os e escolho outro caminho. Desaprender não é traição, é cura. É honrar sua linhagem ao devolver a luz que ela perdeu. Quando você cura um medo herdado, cura para trás e para frente, cura seus pais e seus filhos, mesmo que eles não vejam, porque o invisível também se herda. E, quando sua vibração muda, tudo ao seu redor muda. Não repita o que te fez pequeno, não defenda o que te afastou de Deus, não proteja um modo de viver que não ressoa mais com sua alma. Hoje, você pode escolher de novo, não com raiva, mas com clareza. Não com rejeição, mas com consciência. Não com luta, mas com o amor que liberta. Porque, quando você reconhece o medo herdado, para de chamá-lo de eu. E, ao parar de chamá-lo, para de obedecê-lo. E, quando para de obedecer o medo, começa a servir o espírito. Esse movimento, mesmo que você ainda não veja, muda tudo. Oração para quebrar medos herdados. Amado Deus, hoje reconheço que muito do medo que sinto não nasceu em mim. Foi ensinado, repetido, transmitido, e eu o aceitei sem saber. Mas não mais. Hoje escolho ver com teus olhos, distinguir a verdade do condicionamento. Honro quem me criou, mas não carrego mais seus medos. Sou livre. Minha alma não teme, e de hoje em diante escolho viver como quem lembra sua origem divina. Capítulo 6.
O corpo é um eco do medo, curando a partir da raiz. O corpo é mais do que uma estrutura biológica. Não é apenas carne, ossos, nervos e sistemas. O corpo é um instrumento vivo da alma, um reflexo preciso da sua consciência, um espaço selado onde o não dito, o não chorado e o não liberado encontram sua marca. O corpo não apenas contém funções, ele armazena memórias. Cada emoção não processada, cada medo não acolhido, cada verdade que você não ousou nomear encontrou no seu corpo uma porta para se expressar. O medo, em particular, tem uma afinidade especial por residir no corpo. Ele encontra refúgio silencioso quando a mente se recusa a reconhecê-lo, quando a alma ainda não o liberou, quando você faz tudo para não senti-lo. Mas o medo não desaparece pela ignorância, ele se transforma pela consciência. E, se você não o trouxer à luz, ele buscará falar com você na única linguagem que não pode ignorar: a dor física, a tensão, os sintomas. Já acompanhei almas que viviam com rigidez crônica, insônia persistente, dores vagas que nenhum exame explicava. E, em todos os casos, quando a pessoa se humilhou e olhou para dentro, o corpo revelou a verdadeira raiz: medo. Medo do futuro, medo de não ser suficiente, medo do abandono, medo da morte, medo da vida. Não como uma emoção passageira, mas como uma atmosfera contínua. O corpo é leal, tão leal que grita o que você cala, não para te punir, mas para te ajudar a despertar, não para te fazer sofrer, mas para te empurrar para dentro. Se você aprender a ouvi-lo com os olhos da alma, descobrirá que cada sintoma é uma mensagem, um chamado para curar a partir da raiz. Tensão no pescoço e ombros, por exemplo, muitas vezes fala do peso de carregar um mundo que não é seu. Desconforto digestivo pode sinalizar uma incapacidade de processar certas emoções ou situações. Aperto no peito reflete angústia presa, medo de sentir, medo de perder. Rigidez nas pernas, a insegurança de caminhar pela vida. Não são regras fixas, mas sinais recorrentes. Quando você começa a ver seu corpo como um espelho do seu campo emocional, a verdadeira cura pode começar, não a que mascara sintomas, mas a que liberta memórias. Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Se o corpo é um templo, não deve ser tratado como inimigo, mas ouvido, honrado, abençoado. Isso significa abrir espaços silenciosos onde você pode perguntar: o que você está tentando me mostrar? Que emoção neguei a mim mesmo? Que medo estou armazenando sem saber? Porque só quando você o reconhece pode transformá-lo. A medicina da alma não nega o físico, ela o integra e ensina que toda a cura verdadeira é vibracional. O corpo muda quando a vibração que o habita muda, e essa vibração muda quando você destrona o medo. Você não precisa lutar contra seu corpo, forçá-lo ou amaldiçoá-lo. Você precisa amá-lo profundamente, saber que ele está do seu lado, que quer te ajudar a despertar. Cada desconforto, por mais desagradável, é uma voz dizendo: aqui há algo não atendido, aqui vive um medo ainda no comando, aqui chora uma emoção pedindo para ser liberada. Se você responder com presença, com escuta, com oração, o corpo também responderá. Já vi pessoas se curarem simplesmente ao parar de temer, sem novos tratamentos, sem fórmulas mágicas, apenas liberando a rigidez interna, perdoando a si mesmas, perdoando os outros, permitindo-se chorar, parando de fingir. Porque o corpo só pede verdade, e quando a verdade entra, o medo sai. Hoje, convido você a ver seu corpo não como obstáculo, mas como companheiro. Acaricie a parte que dói e diga: obrigado por me sustentar. Desculpe-me se te tratei como inimigo. Não te peço mais que carregues o que não é teu. Eu te libero, te abençoo, te entrego ao amor que cura todas as coisas. E então, no silêncio da sua alma, pergunte: que parte de mim ainda acredita que precisa ter medo? Quando aprendi a viver na contração? Estou disposto a confiar novamente. Porque o medo que vive no corpo não é expulso pela força, é liberado pela confiança. E a confiança nasce quando você lembra que Deus vive em você, e, portanto, nada real pode te ferir. A alma que vive alinhada não precisa que o corpo grite,
porque já aprendeu a ouvir o sussurro do Espírito. E, quando isso acontece, o corpo retorna ao seu estado original, um instrumento de paz. Oração para liberar o corpo do medo. Pai amoroso, meu corpo guardou o que eu não soube liberar, carregou medos, tensões, memórias que não nasceram na minha alma. Hoje reconheço isso e escolho curar a partir da raiz. Declaro que meu corpo é um templo, e tudo o que vive nele agora responde à tua luz. Onde havia medo, que entre o amor. Onde havia dor, que entre a paz. Onde havia luta, que entre o descanso. Eu libero, deixo ir, abençoo, e meu corpo responde com gratidão. Capítulo 7. Viver sem medo não é imprudência, é alinhamento com a verdade. Uma das maiores ilusões incutidas na consciência humana é a ideia de que viver sem medo é imprudente, perigoso, até irresponsável. Que quem não teme é tolo, inconsequente, alguém que ignora consequências ou não se protege de ameaças. O medo foi glorificado como um guardião sábio, quando, na verdade, é uma distorção profunda da consciência. Viver sem medo não significa correr às cegas, jogar-se no vazio por emoção ou desafiar a vida com arrogância. Isso não é liberdade, é impulsividade. A alma livre não é impulsiva, é clara, centrada e sábia. A distinção é essencial. O imprudente age por reação, movido pela necessidade de escapar, controlar ou provar algo. Mas quem vive sem medo age a partir da paz, do seu centro, de uma certeza interna que não busca impressionar, não precisa de justificativas e nunca duvida da bondade da vida. Porque a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, é o alinhamento com a verdade. A alma que lembra sua origem em Deus não precisa do medo para ser cuidadosa. Ela é cuidadosa por amor, não por ansiedade. Escolhe com discernimento, não com paranoia. Escuta a voz interna, não o alarme da mente inferior. Ela sabe quando avançar e quando pausar, não por temer a perda, mas porque não tem nada a provar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Não diz que a verdade te tornará imprudente ou te cegará, diz que te libertará. E a verdadeira liberdade carrega a sabedoria do Espírito, uma sabedoria que não se baseia em estatísticas ou conselhos alheios, mas na intuição silenciosa da alma alinhada. Muitos acreditam que, se soltarem o medo, o caos virá, como se o medo fosse o único freio, como se sem ele não soubessem se mover, se proteger, decidir. Mas o que realmente acontece é que o sistema interno de orientação atrofia, e então se acredita que só o medo pode sustentar. No entanto, a alma não foi criada para ser sustentada pelo medo, foi criada para seguir a voz do Espírito. E essa voz não grita, não pressiona, não ameaça. Ela fala com calma, com certeza, com uma ternura firme. Quando você silencia e escuta, sabe o que fazer sem precisar temer. Já vi almas que, ao começarem a se libertar do medo, cruzaram um limiar de vertigem. Sentiam que a calma as assustava, que confiar parecia perigoso, porque estavam tão acostumadas a viver tensas, vigilantes, ansiosas. Quando a tensão diminuía, achavam que estavam sendo descuidadas. Mas, na verdade, estavam se curando. Curar-se é aprender a viver sem o chicote do medo, é retornar ao estado original, onde a orientação não vem pela ameaça, mas pela sabedoria amorosa do Espírito dentro de você. Você não reage impulsivamente, responde com clareza. Suas decisões não surgem de um e se temeroso, mas de um isso ressoa com minha alma. Viver sem medo não significa viver sem desafios, significa não ver os desafios como inimigos. Significa caminhar sabendo que a bondade caminha com você. Significa falar a verdade, mesmo que sua voz trema, e escolher o que é certo, mesmo sem garantias. Isso não é imprudência, é coragem espiritual. A imprudência nasce do ego, a liberdade nasce da alma. Uma busca atenção, a outra apenas deseja ser autêntica. E quem é autêntico? Aquele que parou de temer o que os outros pensam, que abandonou a necessidade de aprovação, que renunciou à rigidez do controle. Esse ser vive sem medo, não por inconsciência, mas por clareza. Ele não ignora o perigo, mas não lhe dá poder. Não nega os fatos,
mas não entrega a ele seu centro. E essa maneira de estar no mundo traz paz. Se hoje você sente que, ao soltar o medo, está ficando exposto, lembre-se. Você não está se expondo, está se abrindo. E a abertura é a condição para os milagres. Deus não age em corações fechados pela desconfiança, ele se move nos corações que dizem: não serei mais guiado pelo medo, serei guiado pela verdade. E a verdade não erra. Você não precisa de garantias quando está alinhado com ela. Precisa de confiança, de presença, de fé. A fé não é irresponsável, é a forma mais alta de responsabilidade espiritual. Porque quem vive pela fé não apenas acredita no bem, vive como testemunho dele. E isso, mais que qualquer sermão, mais que qualquer teoria, é o que transforma o mundo. Oração para viver em confiança sem medo. Amado Deus, hoje paro de confundir medo com sabedoria. Paro de acreditar que sem medo estarei perdido. Tu és meu guia, e onde tu guias a sabedoria. Declaro que minha vida não será impulsiva, mas também não será limitada. Alinho-me com a verdade, e na verdade caminho sem medo, sem ansiedade, sem a necessidade de controlar, guiado apenas pela paz que vem de ti. E essa paz me basta. Capítulo 8. O método. Como dissolver o medo pela consciência espiritual. Dissolver o medo não é questão de força de vontade ou análise. O medo não é vencido pela coragem humana, nem dissolvido por conselhos lógicos repetidos. Porque o medo não é apenas um pensamento isolado ou uma emoção passageira. É um estado vibracional, uma forma completa de estar no mundo, um sistema de crenças incrustado numa consciência que esqueceu sua unidade com Deus. Por isso, qualquer tentativa de eliminar o medo sem transformar a consciência será superficial. Você pode acalmá-lo por um momento, mas ele voltará. Pode entendê-lo, mas isso não significa que parará de obedecê-lo. Só quando a alma se alinha com a verdade o medo começa a desaparecer, sem luta. O que chamo de método aqui não é uma técnica nova, é uma sequência natural que surge quando a alma lembra seu poder. Não se baseia em fórmulas mágicas, mas em leis espirituais eternas. É um processo que abrange a mente, as emoções, as palavras e as ações. Uma ponte completa que leva da escuridão da dúvida à certeza da paz. O primeiro passo é a observação consciente. Você não pode dissolver o que não vê. Pare e encare o medo diretamente, sem disfarçá-lo, sem negá-lo, sem fugir. Olhe-o à luz da alma e diga: este sentimento não sou eu. O que aparece aqui é apenas uma vibração aprendida, herdada, repetida. Eu a observo. Ao observá-lo com verdade, ele já começa a perder força. O segundo passo é o mentalismo. Todo medo é sustentado por uma ideia. A emoção não tem existência própria, é uma reação a uma crença. E, se essa crença não for examinada, ela te governa. Por isso, ao observar seu medo, pergunte com convicção: no que estou acreditando aqui? Acredito que posso ser rejeitado, abandonado, punido, limitado, destruído? Acredito que estou sozinho, que sou fraco, que o mal é mais forte que o bem. Essa ideia é a raiz do medo, e você deve reconhecer que ela é falsa, absolutamente falsa, porque você não está separado de Deus. E, se não está separado, não há ameaça real. Tudo o que você teme existe apenas no plano da ilusão. O verdadeiro mentalismo não é repetir frases positivas, é sustentar na consciência a ideia exata da verdade, substituindo o erro por afirmações precisas que o dissolvem. Se teme perder, repita com clareza: nada real pode ser tirado de mim. O bem que Deus me deu não pode desaparecer. Minha provisão é garantida pela lei espiritual. Se teme adoecer, declare: o Espírito da vida habita em mim. Meu corpo é a expressão da ordem divina. Vivo em perfeita saúde porque Deus vive em mim. Se teme rejeição, afirme: sou eternamente amado por quem me criou. Nada externo pode diminuir meu valor. A única aprovação que preciso já tenho em Deus. Cada vez que você repete uma verdade maior, o medo perde uma camada, não porque você o força a sair, mas porque o ilumina. O terceiro passo é a oração, mas não a oração suplicante, trêmula, ansiosa.
A verdadeira oração é união, é lembrar, não implorar. É entrar em comunhão com a fonte, não tentar persuadi-la. É dizer, da alma, Pai, estou em ti, movo-me em ti, vivo em ti, e em ti o medo não existe. Por isso, eu o libero e me entrego à tua paz. A oração sincera reorganiza seu campo energético, torna-o receptivo ao bem, dissolve a tensão e traz o amor eterno ao momento presente. O quarto passo é o decreto. A palavra é criação. Depois de ver o medo, reconhecer sua raiz e elevar sua vibração pela oração, é hora de falar com autoridade. Não basta pensar diferente, você deve declarar em voz alta seu novo estado, porque a palavra é semente, espada e chave. Não decrete o que vê, decrete o que escolhe ver. Diga, sou livre, sou guiado, sou inteiro, sou um canal de amor, sou invulnerável em Deus. Repita, proclame, declare, não como quem tenta se convencer, mas como quem lembra. A palavra dita com fé acelera a transformação, não porque convence um Deus externo, mas porque ressoa com a lei interna. E o quinto passo, que completa a ponte, é a ação. Não basta pensar, orar e decretar, você deve agir a partir da nova consciência. A alma se fortalece quando caminha sua verdade. Dê o passo, mesmo tremendo. Responda com amor, mesmo que o velho o clame por defesa. Fale a partir da paz, mesmo que a mente antiga peça cautela. Cada ação sem medo envia uma mensagem ao universo. Não obedeço mais o velho sistema, sou livre. E essa coerência entre pensamento, oração, palavra e ação é a força mais poderosa do mundo. Ela transforma a estrutura do seu ser, te tira do campo vibracional do medo e te instala no campo do reino, onde tudo é possível. Este é o método. Claro, simples, vivível. 1. Observo. 2. Reconheço a crença falsa. 3. Substituo-a pela verdade. 4. Oro a partir da união. 5. Decreto com fé. 6. Ajo como alma livre. Faça isso todos os dias, com humildade e perseverança, e prometo, porque já vi, o medo desaparecerá, não por, mas por presença. Não por força, mas por alinhamento. Porque uma alma que se une à verdade não precisa mais se defender do medo, pois não acredita mais em sua autoridade. E isso, alma querida, é a verdadeira liberdade. Oração para viver o método. Pai perfeito do amor, hoje escolho olhar meus medos, não para esconder, mas para liberar. Reconheço-os como erros, dissolvo-os em tua verdade. Declaro que sou guiado, protegido e sustentado. Minha alma é livre, minha palavra é poderosa, minha ação está alinhada com a luz. Onde antes havia medo, agora há apenas certeza. Obrigado, pois já sou o que sempre fui em ti. Capítulo 9. Declarações poderosas para expulsar o medo da alma. As palavras são sementes. Não há oração que não germine, não há frase dita com fé que não mova as correntes invisíveis da vida. Desde o início dos tempos, é assim. E Deus disse, haja luz. E houve luz, Gênesis 1h01. A palavra é criativa. Quando a alma lembra esse mistério, quando o abraça com reverência, quando o usa com clareza, ela começa a construir seu mundo, do invisível ao visível, do eterno ao circunstancial, da verdade ao fato. O medo não pode habitar onde a palavra ungida reina, porque, cada vez que você declara uma verdade espiritual com certeza, você não está apenas falando, está desalojando o erro, expulsando da alma formas mentais escuras que se instalaram sem permissão, que falaram em sua mente como se fossem suas, que te fizeram crer que você era pequeno, vulnerável, esquecido. Quando você se ergue e fala com autoridade interna, o medo, como um ladrão pego, foge, não porque você é forte humanamente, mas porque sua voz se uniu a Deus. Não falo de repetir palavras vazias, fórmulas automáticas ou frases memorizadas sem presença. Falo de declarar conscientemente, tornando-se um canal vivo da palavra com P maiúsculo, usando seu verbo não como eco do medo, mas como instrumento de criação divina. Quando o medo te alcançar, como pensamento, emoção, sintoma ou circunstância, não fique em silêncio, não recue, não o explique. Pare, respire,
Feche os olhos se puder, e do centro da sua alma, declare a verdade. Não precisa gritar, não precisa convencer ninguém, apenas seja verdadeiro e diga: sou livre e sou guiado. Sou amado, sou invulnerável em Deus, e nada real pode me ferir. Nenhum bem pode se perder. O amor me envolve, a sabedoria me dirige, a bondade vai à minha frente. Quando disser isso, não diga para se acalmar, diga como quem desperta, como quem afirma o que já é, como quem lembra. O medo se enraiza porque você o tolera. Ele se dissolve quando você diz: você não comanda aqui. E essa autoridade não é agressiva, é espiritual, suave e firme, é luz. E a luz não luta contra a escuridão, ela simplesmente a substitui. Ao começar o dia, ao sair de casa, ao tomar uma decisão, enfrentar um conflito, sentir um sintoma ou olhar para o futuro, declare. Não repita o que todos dizem, não descreva o que teme, não relate o que dói com deleite. Fale como quem está alinhado, como quem não fala mais a partir do eu inferior, como quem lembra o reino. Então, sua palavra será fogo, será remédio, será escudo. Sua voz pode abrir caminhos invisíveis, selar seu campo, restaurar seu corpo. Sua voz, quando unida ao Cristo em você, cria. Já vi vidas mudarem sem mudar circunstâncias, simplesmente porque alguém mudou sua declaração. Pararam de dizer sempre tenho medo e começaram a dizer o amor de Deus me sustenta. Pararam de dizer isso não vai dar certo e começaram a dizer tudo coopera para meu bem. Pararam de dizer não sei o que fazer e começaram a declarar a sabedoria divina me guia agora. E o mundo ao redor começou a responder, porque o que você declara a partir da verdade se torna lei para a sua experiência, não por magia, mas porque você age no nome do princípio, e o princípio nunca falha. Eu criei, por isso falei. 2 Coríntios 4:13. Essa é a lei. Você fala o que acredita e acaba vendo o que falou. Se quer ver paz, declare paz. Se quer ver saúde, declare saúde. Se quer ver abertura, declare abertura. Não espere sentir-se forte, fale como quem já está de pé. Mesmo que o corpo trema, mesmo que a mente duvide, mesmo que o mundo diga o contrário. Declare mesmo assim, e dia após dia, palavra por palavra, você expulsará o medo de cada canto da sua consciência, não por luta, mas por verdade. Porque não se trata de não ter medo, mas de não obedecê-lo, e isso se alcança quando a alma escolhe falar a partir da luz. Oração para ungir minha palavra. Pai eterno, hoje consagro minha voz a Ti. Não quero mais repetir os decretos do medo, não quero mais ecoar o erro. Quero falar a partir da verdade, quero que cada palavra que eu disser nasça na fé, seja banhada em paz e crie apenas o bem. Declaro que minha palavra é sagrada e a usarei para expulsar o medo e afirmar Tua presença viva em mim. Minha palavra é criação, e hoje crio um novo mundo sem medo, sem culpa, apenas em amor. Capítulo 10. O oposto do medo não é coragem, é amor. Por séculos, nos disseram que, para superar o medo, precisamos ser corajosos, que o oposto do medo é a coragem, que, quando o medo bate, você deve cerrar os dentes, reunir forças, inflar o peito e pular, mesmo tremendo por dentro. Esse é o ensino popular, e, embora às vezes pareça funcionar, não transforma o que está por baixo. Porque a coragem, entendida como esforço humano, é apenas uma reação, uma forma de se impor ao medo, não de dissolvê-lo. A coragem pode te ajudar a cruzar uma porta, mas o medo ainda vive na casa. Pode te ajudar a fazer o que temia, mas não te liberta do padrão que o causa. O que remove o medo na raiz não é uma atitude, é uma presença. E essa presença é o amor. O medo não é vencido, ele se dissolve no amor, assim como a noite não luta contra a luz, mas desaparece quando a luz é acesa. O medo evapora quando a alma entra em comunhão com o amor verdadeiro, não o amor emocional, não o afeto humano que muda com o tempo, não o apego disfarçado de cuidado. Falo do amor com A maiúsculo, o amor que nunca se esgota, que não negocia, que não precisa de defesa. O amor que é a própria substância de Deus, que pede nada e dá tudo, que vê o invisível e chama o eterno, que nada teme porque é a fonte de toda segurança. Quando você sente medo, é porque,
naquele momento, perdeu o contato com essa fonte. Não a perdeu de fato, porque Deus não te deixa, mas você parou de lembrá-la. Desligou a luz da consciência, e a sala se encheu de sombras. Essas sombras se chamam ansiedade, pânico, dúvida, necessidade de controle, obsessão por evitar erros. Tudo dentro de você se contrai, você se acredita à mercê do mundo, identifica-se com a fragilidade, o corpo reage, a mente gira, o coração se fecha. E, antes que perceba, você vive como se estivesse sozinho. Mas você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Esse é o fundamento do amor. O amor de Deus não exige perfeição de você, não pede provas, não retira sua presença se você falhar. Ele é incondicional, inquebrável, absoluto, e está com você agora, mesmo que não o sinta. Está mais perto que sua respiração, pulsa em seu peito, vê através de seus olhos, esperando que você diga, vem. E, no momento em que você o faz, no momento em que para o redemoinho do medo para retornar ao centro, tudo muda. Você não precisa resolver o problema, não precisa de garantias, só precisa entrar na presença. E, uma vez ali, não há espaço para o medo, não porque você se tornou forte, mas porque o amor preencheu o espaço. No amor não há medo, pois o amor perfeito expulsa o medo. 1 João 4:18. Isso não é um verso poético, é uma lei espiritual, uma declaração de como as coisas funcionam. Não diz que coragem expulsa o medo, nem força, nem controle. Diz amor, porque o medo é uma ilusão, uma névoa que parece densa, mas não resiste a uma brisa de luz. E o amor é essa brisa, essa clareza, a certeza que não pode ser questionada. Quando você está no amor, não precisa entender tudo, não precisa prever, não precisa da aprovação dos outros, não precisa de todos os recursos visíveis. Você só sabe que está sustentado, e isso basta. Esse estado de saber sem pensar, de confiar sem evidências, de caminhar sem medo, é a maior liberdade que uma alma pode experimentar neste mundo. Não se trata de evitar a dor, fugir da responsabilidade ou fingir que nada está errado. Pelo contrário, é viver tudo tão profundamente que você não reage mais a partir do medo, mas responde a partir da verdade. Porque o amor não te tira do mundo, ele te ensina a atravessá-lo sem perder a paz. O medo torna tudo pessoal, o amor te expande. O medo te reduz à sua história, o amor te conecta à sua eternidade. O medo busca defesa, o amor descansa. E esse descanso profundo, vibrante, absoluto, é o remédio mais poderoso que existe. Então, cada vez que sentir medo, não diga a si mesmo, preciso ser forte. Não lute, não se tensione, não se force. Apenas pause, feche os olhos, respire e diga, Pai, lembra-me do teu amor. Quero senti-lo agora, não quero mais viver como se estivesse sozinho. Habita em mim, se em mim, ama em mim. E espere, permita, deixe o amor, como um rio invisível, limpar os cantos da sua alma. Você não precisa de mais nada, porque, quando o amor entra, o medo sai, sem barulho, sem luta, sem esforço. Ele simplesmente não tem mais lugar. Oração para lembrar o amor que dissolve o medo. Meu Pai, não quero mais lutar contra o medo, não quero fingir coragem, não quero agir por esforço. Quero apenas te amar e ser amado. Quero retornar a ti, onde não há dúvida, nem ameaça, onde tudo é claro. Derrama teu amor perfeito sobre mim, o amor que expulsa o medo, que me envolve, me sustenta, me restaura. E, quando ele entra, me lembra que nunca estive sozinho, que sempre fui luz, que sou livre. Capítulo 11. Pessoas, lugares e situações que despertam seu medo. Abençoe e desarme. O medo não vive nas coisas, não habita nas pessoas, não se incorpora nos lugares. O medo está em você, ou, mais precisamente, na sua percepção. Mas essa percepção, moldada por anos de experiências, memórias e condicionamentos, criou gatilhos, faíscas silenciosas que, de repente, acendem o velho sistema do medo. Às vezes, um olhar, uma palavra, um tom de voz, uma rua específica,
um nome que ressurge ou uma cena cotidiana repetida é suficiente. Sem saber por quê, seu corpo se contrai, sua mente se enche de ruído, seu coração se fecha. Você acredita que o perigo está fora, quando, na verdade, está revivendo uma vibração não resolvida. A alma não reage, a alma responde. Mas, quando o medo ainda não foi dissolvido, essas reações aparecem. Reações que você não entende, que parecem desproporcionais, que te tomam por segundos, minutos ou até dias. A resposta comum é evitar o que desencadeia o medo. Se afastar daquela pessoa, nunca mais passar por aquele lugar, resistir a viver aquela situação. Mas evitar não te liberta, apenas adia. Porque o que você não cura hoje voltará em outra forma. Por isso, identificar seus gatilhos não basta. Você deve transformá-los em pontos de evolução, não por força, não por análise, não com resignação, mas com bênção ativa. Abençoar não é um ato passivo, não é dizer que seja feita a vontade de Deus e soltar sua consciência. Abençoar é reprogramar sua vibração. É pegar o que te desencadeia e dizer, com autoridade espiritual: você não governa mais meu campo, não me define mais, não é mais uma ameaça. Eu te abençoo, e, ao te abençoar, te desarmo. Quando você abençoa uma pessoa que foi um gatilho para seu medo, não está aprovando seu comportamento, nem justificando seu papel. Está interrompendo a carga que ficou entre vocês, liberando a energia que ainda vibra em seu campo, dizendo: não quero mais reagir a partir da dor, quero agir a partir da liberdade. E, ao fazer isso, essa pessoa perde o poder sobre você. Não porque ela mudou, mas porque você mudou. O mesmo vale para lugares que evocam medo, lugares onde você sofreu, foi rejeitado, onde algo marcou seu corpo e alma. Esses lugares não têm poder sobre você, mas despertam memórias. Quando você passa por eles com medo, está dizendo: ainda há sombra aqui. Mas, se um dia você passar em silêncio, colocar sua consciência ali e dizer internamente: abençoo este lugar. Não sou mais o mesmo que foi ferido. Sou diferente, sou luz, e esta rua, esta casa, este quarto, este hospital não tem mais domínio sobre mim. Então, o passado começa a te liberar, porque abençoar cura marcas invisíveis. O mesmo se aplica às situações, aquelas cenas que se repetem como ciclos. A entrevista que te faz tremer, a conversa que te paralisa, o erro que você não quer repetir. Se, toda vez que se aproxima delas, você o faz alerta, defensivo, desconfiado, o medo continuará reinando. Mas, se um dia, antes de viver essa cena, você respirar e dizer: abençoo esta situação. Ela não precisa ser perfeita, eu preciso estar presente. Estou com Deus, e, se Ele está comigo, nada me ameaça. Então, o medo perde a força, porque não se trata de apagar o passado, mas de preencher o presente com tanta luz que o que antes ativava a sombra não tem mais onde se segurar. Essa luz vem quando você perdoa, não um perdão mental, mas energético, quando diz: libero o fardo, libero a cena, libero o papel que fui forçado a desempenhar. E então abençoe, e ao abençoar, limpe, e ao limpar, recupere sua energia. Nenhum gatilho resiste à bênção constante, porque um gatilho só existe enquanto você acredita que ele tem poder. O poder não está na pessoa, no lugar ou na cena, está em você. E, quando você o reivindica, recupera a paz. Esse é seu trabalho agora. Observar sem julgamento, perdoar sem esforço, abençoar sem parar, não porque você é forte, mas porque está ancorado na verdade. E a verdade não teme o passado, não teme a memória, não teme a emoção. A verdade apenas vê, limpa, transforma. E você é o portador dessa verdade. Hoje, você pode abençoar o que antes temia, e ao fazê-lo, tornar-se livre. Oração para transformar gatilhos em bênção. Meu Pai, Tu conheces as pessoas, os lugares, as cenas que ainda ativam meu medo. Conheces cada canto da minha alma. Hoje, entrego a Ti o que ainda dói, o que ainda me contrai, o que ainda me domina. Abençoo quem me feriu, abençoo onde sofri, abençoo o que me faz tremer, e declaro que não estou mais lá. Estou contigo, e contigo o passado perde seu poder.
Sou livre, e o que abençoo deixa de me ferir. Capítulo 12. A alma livre age sem tensão, decide sem culpa, vive sem ansiedade. Você não precisa que ninguém te diga se superou o medo. Sua própria vida mostra. A liberdade não se proclama com palavras, ela se revela no modo como você caminha pelo mundo, na leveza invisível da sua respiração, na serenidade com que escolhe, na paz que permanece mesmo quando nada parece sob controle. A alma que saiu do campo vibracional do medo não é reconhecida pela aparência, mas por seu estado interno. Ela não faz barulho, não se impõe, não precisa provar nada. Ainda assim, onde ela está, sente-se uma atmosfera diferente. A leveza, clareza, uma suavidade firme que dissolve conflitos. A alma livre não precisa de certezas para agir, porque não age a partir da defesa, age a partir da presença. Não busca garantias, nem aplaude a impulsividade. Move-se quando seu ser interno indica, não quando o mundo exige. Sua ação não nasce do que deve fazer, do que os outros dirão ou do e se. Não é para evitar punição ou buscar recompensas. Sua ação vem de um entendimento profundo de que todo movimento, se alinhado com a verdade, carrega sua própria bênção. Por isso, ela age sem tensão. Não luta contra o medo, mas o substitui pela confiança. Não obedece à pressa, mas ao ritmo sagrado interno. E, mais visivelmente, decide sem culpa. Esse é, talvez, o sinal mais claro de que o medo perdeu sua autoridade sobre você. Enquanto o medo reina, toda decisão vem acompanhada de um sussurro de dúvida. Estou fazendo isso certo? E se eu errar? E se magoar alguém sem querer? E se eu não for suficiente? Mas, quando a alma é livre, a culpa se dissipa como névoa diante do sol, não porque a pessoa se torna irresponsável ou egoísta, mas porque ela lembra que não precisa carregar o mundo a cada passo. Ela entende que seu valor não depende de resultados, que o caminho se faz ao caminhar, que a perfeição não é condição para amar ou escolher. A alma livre sabe que o erro não é condenação, mas um mestre. Sabe que não precisa se justificar. Sabe que há uma inteligência superior, um espírito agindo com e através dela, mesmo quando não entende tudo. E assim, ela decide, não com dureza, mas com certeza. E vive sem ansiedade. Esse é, talvez, o sinal mais silencioso e poderoso. A ansiedade é o sintoma de uma mente querendo controlar o incontrolável, é a expressão física de uma alma esquecida, de um pequeno eu que se sente sozinho, exposto, sem direção. Mas a alma livre não precisa controlar, porque confia. Porque lembra que o que deve vir, virá. Que o que deve partir, partirá. E que o que ainda não é compreendido será revelado no tempo certo. Por isso, a alma livre não se apressa, não vigia obsessivamente, não verifica 100 vezes o que já sabe. Não vive presa entre ontem e amanhã, ela habita o agora como um altar sagrado. E, nesse agora, ela se sente inteira, completa, suficiente. Se um problema vem, ela o enfrenta. Se a dor chega, ela a abraça. Mas não entra em espiral de medo, não se identifica com a história, não revive todos os seus fracassos para se julgar novamente. A ansiedade não encontra mais solo para se enraizar, porque a alma, tendo voltado para casa, não precisa mais antecipar nada. Como saber isso na sua própria vida? Você saberá quando olhar o relógio sem sentir pressão, quando tomar uma decisão sem revisá-la 1000 vezes depois, quando ouvir seu nome sem se assustar, quando passar um dia sem imaginar cenários catastróficos, quando olhar para os outros sem se sentir ameaçado, comparado ou julgado, quando deitar sem aquela sensação de dívida, de que não foi suficiente, quando orar sem urgência, apenas pela alegria da comunhão. Não precisa que tudo seja perfeito, não exige não sentir nenhum medo. O que importa é que você não viva mais a partir do medo, que não tome decisões a partir da ferida, que não construa sua identidade em torno da defesa. Você deve se escutar, se observar, se amar e declarar: este sentimento não me controla, esses pensamentos não me definem, eu não estou mais lá. A alma livre não é a que nunca cai, mas a que não se pune quando cai. Não é a que pode tudo, mas a que não precisa mais provar que pode. Não é a que brilha mais forte, mas a que brilha sem medo.
E você pode ser essa alma, não em um ano, não quando tudo estiver perfeito, mas hoje, com quem você é, com o que tem, com suas memórias, suas dúvidas, seus velhos medos. Porque nada disso limita sua liberdade, se você estiver disposto a lembrar quem é. Deus não te fez para viver com medo, Ele te fez livre. E, a cada dia que você escolhe agir sem tensão, decidir sem culpa e viver sem ansiedade, você honra essa liberdade, não por orgulho, mas por fidelidade ao amor que te criou. Oração para encarar a liberdade interior. Pai eterno, minha alma foi feita livre, mas por muito tempo vivi sob o domínio do medo, da culpa e da urgência. Hoje reconheço isso e hoje o libero. Declaro que não preciso mais de tensão para agir, nem de culpa para decidir, nem de ansiedade para viver. Declaro que tua paz me guia, teu amor me envolve, tua verdade me sustenta. Sou livre, e de hoje em diante caminharei como quem saiu do campo do medo e entrou no reino da confiança. Capítulo 13. Sua vida como testemunho, liberdade sem palavras. Quando a alma atravessa o medo, quando deixa para trás a gaiola invisível do pequeno eu, quando não age mais a partir da defesa ou decide a partir da ansiedade, algo sutil, mas imenso, começa a acontecer. Ela não precisa mais falar para ensinar, não busca convencer, corrigir, salvar ou explicar. Não porque perdeu o amor, mas porque se tornou um canal do próprio amor. E esse amor não discute, não impõe, não eleva a voz, ele irradia. A verdadeira liberdade não alarma, não exige aplausos, não insiste em atenção. Ela se manifesta como uma presença silenciosa que acalma sem palavras, que comanda sem força, que cura sem toque. É a própria vibração da alma alinhada com Deus, um testemunho que não vem de argumentos, mas de coerência energética, de paz interna, uma paz que não depende de circunstâncias, e por isso, é irresistível. Já vi alguém entrar num ambiente e mudar a atmosfera sem dizer uma palavra. Ninguém sabe por quê, mas o ar parece diferente. Há clareza, gentileza, uma sensação de alívio, como se sua mera presença tivesse aberto uma janela invisível. Essa é a alma livre, uma presença que liberta. E não é porque essa alma nunca sentiu medo, mas exatamente porque o conheceu, o atravessou, o perdoou. Não é que ela nunca caiu, mas que escolheu se levantar sem raiva, decidiu não responder com a reação do velho e o ferido. Ela pegou sua história, suas feridas, suas provas e fez delas um terreno fértil onde o amor floresce. E isso pode ser sentido. Você não precisa pregar para sua família, corrigir quem ainda vive no medo, convencer alguém do seu despertar. Você só precisa viver como alma livre, e o mundo verá, o mundo sentirá. E, sem saber porquê, alguém se aproximará e dirá: com você, tudo parece mais fácil. E você saberá que não foi sua sabedoria, seus conselhos ou suas frases. Foi seu ser, foi a verdade dentro de você trabalhando silenciosamente. A alma livre não busca convencer, porque não tem mais nada a provar. Não precisa estar certa, não precisa salvar, não precisa intervir em tudo, porque sabe que cada alma tem seu ritmo, cada consciência, seu amanhecer. E assim, ela ama sem tensão, espera sem ansiedade, apoia sem manipulação. Quando alguém pergunta, ela responde. Quando alguém busca, ela oferece. Mas não por urgência, por serenidade, pela certeza de que o único que transforma de verdade é o amor encarnado. E esse amor não precisa gritar, porque sua mera presença revela o que é possível. Porque a alma livre, onde quer que vá, deixa um rastro de paz. Capítulo 14. A escolha diária de ser livre. A liberdade da alma não é um destino final, um troféu conquistado uma única vez e guardado para sempre. Ela é uma escolha diária, um ato consciente de alinhar-se com a verdade em meio às vozes do mundo, às memórias do passado e às incertezas do futuro. O medo, mesmo quando enfraquecido, pode tentar retornar, disfarçado em novos cenários, sussurrando velhas dúvidas ou vestindo-se de preocupações aparentemente legítimas. Mas a alma livre sabe que o medo não é um invasor externo, é uma escolha interna que pode ser recusada a cada novo dia. Escolher ser livre é decidir, a cada amanhecer, que sua consciência será guiada pelo amor e não pela desconfiança,
pela presença e não pela ausência, pela verdade e não pela ilusão. Não significa que você nunca sentirá o vento frio do medo roçando sua pele, mas que, quando ele vier, você não o convidará para entrar. Você o verá, reconhecerá sua voz, mas dirá com firmeza: você não tem lugar aqui. Minha casa é a paz, meu fundamento é Deus. Essa escolha não exige força sobre-humana, apenas clareza espiritual. É um compromisso de viver a partir do seu centro, onde a centelha divina brilha sem interrupção. Escolhei hoje a quem servireis, Josué 24:15, diz a Escritura, e essa escolha é entre o medo, que te mantém preso a um eu menor, e o amor, que te eleva ao seu verdadeiro ser. Cada dia traz oportunidades para praticar essa escolha. Quando uma notícia te inquieta, quando uma decisão parece pesada, quando o futuro parece incerto, ou mesmo quando o passado sussurra culpas antigas. Nessas horas, a alma livre pausa, respira e se lembra: eu não sou o que sinto, eu sou quem escolhe. E escolho a verdade. O medo tenta te convencer de que é inevitável, de que é parte da vida, de que sem ele você estará desprotegido. Mas a verdade é que o medo é apenas um hábito da mente que se formou na ausência de consciência espiritual. E hábitos, por mais arraigados que sejam, podem ser substituídos. Cada vez que você escolhe confiar em vez de temer, amar em vez de julgar, avançar em vez de recuar, você está reescrevendo o padrão da sua consciência. Você está dizendo ao universo: eu sou livre, e minha liberdade não depende das circunstâncias, mas da minha conexão com Deus. Essa escolha diária transforma não apenas seus momentos, mas sua própria vibração. Você começa a perceber que o mundo ao seu redor responde à sua paz interior. Conflitos que antes te abalavam agora encontram em você uma presença que os dissolve. Decisões que antes te paralisavam agora fluem com naturalidade, não porque você tem todas as respostas, mas porque confia naquele que as tem. Até mesmo seu corpo começa a refletir essa liberdade, soltando tensões que antes carregava como fardos. Viver como alma livre é escolher, a cada instante, ser maior que o medo, não porque você é perfeito, mas porque está ancorado na perfeição divina. É decidir que o amor será a sua resposta, mesmo quando o mundo grita perigo. É saber que cada escolha consciente é um passo para fora do campo vibracional do medo e para dentro do reino da confiança, onde tudo coopera para o bem. Hoje, ao abrir os olhos, faça essa escolha. Não espere que o dia seja perfeito, que os desafios sejam menores, que o medo desapareça por completo. Apenas decida que ele não será seu guia. Diga a si mesmo: hoje, escolho viver como quem sabe que Deus está comigo. Hoje, escolho ser luz, mesmo que o mundo pareça escuro. E, com essa escolha, você descobrirá que a liberdade não é algo que você conquista, mas algo que você já é. Oração para escolher a liberdade diária. Pai da eterna luz, hoje escolho ser livre. Escolho deixar o medo do lado de fora da minha alma e habitar na tua paz. Declaro que cada pensamento, cada palavra, cada ação minha será guiada pela verdade do teu amor. Quando o medo tentar falar, que eu ouça apenas tua voz. Quando a dúvida surgir, que eu me lembre da tua presença. Hoje escolho viver como quem sabe que é amado, guiado e invulnerável em ti. Que minha vida seja um reflexo dessa escolha, agora e sempre. Capítulo 15. A paz que sustenta, vivendo na presença do agora. O medo vive no ontem e no amanhã, mas nunca no agora. Ele se alimenta das memórias que você carrega com culpa e das projeções que você faz com ansiedade. Ele te puxa para o passado, onde revive erros, ou para o futuro, onde imagina desastres. Mas no agora, no momento presente, o medo não tem morada, porque o agora é o espaço onde Deus habita, onde a alma respira, onde a verdade se manifesta. Viver na presença do agora é o segredo da alma livre, é o antídoto para o veneno do medo, é a chave que abre as portas do reino interior. Quando você está plenamente presente, não há espaço para o medo, porque a presença é amor, é confiança, é certeza. Estai quietos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10, diz a Escritura. Estar quieto não é parar de agir, é parar de correr da verdade. É ancorar-se no momento,
onde a voz do Espírito fala com clareza e a alma encontra repouso. O medo te faz acreditar que você precisa controlar o futuro ou consertar o passado para estar em paz. Mas a paz não está no que virá ou no que foi, ela está aqui, agora, neste instante, onde você é um com Deus. Viver na presença do agora é aprender a habitar esse espaço sagrado. É perceber que cada respiração é uma oportunidade de retornar ao centro, cada olhar é uma chance de ver com os olhos da alma, cada decisão é um momento para escolher a confiança. Quando você vive no agora, não nega os desafios do mundo, mas os encara com uma serenidade que vem de saber que nada real pode te ferir. O agora é o único lugar onde a alma livre dança, onde ela não se preocupa com o que virá ou se lamenta pelo que passou. Como se faz isso? Começa com a prática da presença. Quando o medo surgir, pause. Feche os olhos, se puder, e traga sua atenção ao momento presente. Sinta sua respiração, ouça o som ao seu redor, perceba a vida pulsando em você. Diga em silêncio: estou aqui, e Deus está aqui comigo. Neste momento, nada falta, nada ameaça, tudo é suficiente. Essa prática não elimina os problemas, mas dissolve a ilusão de que eles têm poder sobre você. Porque no agora, você lembra que é maior que qualquer circunstância, que é sustentado por uma força que não falha. A alma livre não vive esperando que o mundo mude para encontrar paz, ela encontra paz no mundo como ele é, porque sabe que a paz não vem de fora, vem de dentro. Essa paz sustenta, porque é a paz de Deus, que não depende de resultados, de aprovações ou de garantias. É a paz que te permite olhar para uma tempestade e dizer: eu sou maior que isso, porque o amor que me criou é maior. Viver no agora é também um ato de entrega. É soltar a necessidade de prever, de controlar, de explicar. É confiar que o próximo passo será revelado no próximo momento, que a resposta virá quando for necessária, que a força estará lá quando você precisar. E, ao viver assim, você descobre que o medo, que parecia tão sólido, é apenas uma sombra que se desfaz na luz da presença. Hoje, convido você a praticar essa presença. Quando o medo tentar te puxar para o passado ou te empurrar para o futuro, volte ao agora. Respire, sinta, confie. Diga: neste momento, eu sou livre. Neste momento, eu sou amado. Neste momento, eu sou. E, ao fazer isso, você verá que a paz que sustenta não é algo que você busca, é algo que você já tem, porque é quem você é. Oração para viver na presença do agora. Pai da paz eterna, hoje escolho habitar no agora, onde tu estás, onde o medo não tem lugar. Ensina-me a viver cada momento com a certeza da tua presença. Que eu não corra para o futuro com ansiedade, nem me prenda ao passado com culpa. Declaro que neste instante sou livre, sou amado, sou sustentado. Tua paz é minha morada, tua luz é meu guia, e no agora encontro tudo o que preciso para viver como alma livre.